Se você gosta de neurociência e quer aprender um pouquinho mais sobre diferentes temas dessa área, aqui vai uma lista com 5 livros que eu recomendo você ler durante esse ano de 2023. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico e neurocientista, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre 5 diferentes livros de temas diferentes da neurociência que eu recomendo muito vocês lerem durante esse ano de 2023 para vocês aprenderem um pouco mais sobre como que funciona o nosso cérebro. O primeiro livro que eu quero recomendar é o livro Emocional. É um livro escrito pelo Leonard Mlodinow, o autor de outros livros incríveis como O Andar do Bêbado e Subliminar. Nesse livro, o autor tenta exemplificar com histórias bem simples e cotidianas como que os estudos mais recentes da neurociência têm demonstrado que surgem as nossas emoções, os nossos sentimentos, tentando dar um entendimento tanto biológico quanto psicossocial para a formação desses sentimentos. A ideia por trás do livro é explicar, assim como acontece naquele livro que eu já recomendei aqui, que é O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, como essa divisão entre racional e emocional não faz sentido quando a gente analisa a evidência da literatura científica. Lá, o autor tenta demonstrar que não existem diferenças significativas como a gente geralmente chega a imaginar sobre processos racionais e processos emocionais, e que na verdade as nossas emoções e as nossas tomadas de decisões estão muito mais interligadas do que a gente imagina. E ele ainda explora como essas novas descobertas podem influenciar no tratamento de doenças psiquiátricas e na nossa compreensão das relações pessoais. Já que eu falei sobre Antônio Damasio, o segundo livro dessa lista é um livro dele, o livro A Estranha Ordem das Coisas. Lá, o Antônio Damasio tenta explicar qual é a relação de surgimento das emoções e a nossa cultura. Ou seja, ele tenta explicar as origens biológicas desses sentimentos, trazendo algumas reflexões muito interessantes sobre quais que são as conexões entre a origem dessas emoções e as relações culturais, misturando neurociência e ciência social de uma forma bem simples. O autor tenta explicar vários conceitos de fisiologia diferentes, como por exemplo a homeostase e alguns outros conceitos de fisiologia que são importantes para a sobrevivência humana, e explica como que eles estão relacionados tanto com a formação e o desenvolvimento de emoções, como também para a relevância cultural da expressão desses sentimentos. Uma vez que a gente sabe que o ser humano é um ser biopsicossocial, essas reflexões de ciências sociais com questões biológicas conseguem melhorar muito o nosso entendimento de como que, ao mesmo tempo que o nosso cérebro se desenvolve para transparecer alguma emoção específica, ele é moldado pelo próprio desenvolvimento das sociedades, das culturas durante o processo de evolução da raça humana. Outro livro muito incrível que eu recomendo vocês lerem agora em 2023 é o livro Nudge, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. Ok, eu sei que esse título do livro parece que se trata de um livro genérico de autoajuda, mas eu já li ele e eu posso te afirmar com certeza que na verdade passa muito longe dessa intenção. Você já parou pra pensar que todos os dias a gente faz milhares de decisões? Que toda hora a gente precisa decidir o que a gente vai comer, pra onde a gente vai, o que a gente vai fazer durante o dia, quais vídeos vamos assistir no YouTube, se a gente vai deixar o like aqui embaixo, se a gente tá gostando do conteúdo, enfim, todos os dias a gente toma milhares de decisões e existem processos inconscientes que são responsáveis por levar a gente a tomar uma decisão, ao contrário de tomar outra decisão. E o mais interessante é que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, existem várias alterações psicossociais que garantem com que a gente tome decisões ruins. A principal classe dessas alterações são os vieses cognitivos, o que dá uma base muito interessante para explicar o que o livro se propõe a fazer, que é justamente demonstrar como esses vieses cognitivos alteram as nossas percepções sobre a vida cotidiana, sobre as nossas decisões em relação à saúde, dinheiro, ou até mesmo expectativas de relacionamentos pessoais, e a partir do princípio de que você entende como ocorrem esses vieses cognitivos, segundo os autores, talvez você possa tomar decisões melhores acerca da sua vida, porque você vai conseguir identificar mais facilmente quais são os vieses que podem estar influenciando a sua tomada de decisão ou seu pensamento. Tudo isso aqui que eu tô falando são conceitos de uma área que a gente chama de neuroeconomia ou economia comportamental, que é entender a parte da economia que explica o comportamento humano na tomada de decisões, junto com estudos de neurociência comportamental, né, de psicologia comportamental, que
tenta entender basicamente o comportamento humano. Então, a interface entre essas duas áreas traz assuntos, né, traz insights muito interessantes que são abordados nesse livro. Outro livro que eu acho indispensável à leitura nesse ano de 2023 é o livro Por que as Zebras Não Têm Úlceras, do autor Robert Sapolsky. Bem, Sapolsky é um neurocientista e um primatologista que estuda há décadas o comportamento de primatas não humanos lá na África. E o mais interessante é que ele é muito bom de escrever formas bem didáticas de conceitos complexos da neurobiologia, tanto de transtornos psiquiátricos como dos comportamentos humanos em geral. Nesse livro em específico, o Robert Sapolsky tenta explicar essa pergunta. Por que zebras não têm úlceras? Bem, as úlceras no estômago geralmente estão relacionadas, claro que não todos os casos, mas de forma geral elas estão relacionadas com ansiedade. E aí a ideia do livro é tentar explicar por que os outros animais não sofrem com ansiedade como nós sofremos. Como vocês podem já ter percebido, a zebra ela não começa a ter transtornos de ansiedade ou alterações de ansiedade 2, 3 horas antes do leão atacar. E depois que o leão atacou, ela não tem uma crise de ansiedade pós-ataque. E a ideia do livro é tentar explicar quais são as razões neurobiológicas e psicossociais que explicam por que nós, seres humanos, somos os únicos que sofrem com transtornos de ansiedade e qual que é a diferença que tem em questões de comportamento e de neurobiologia entre as pessoas que têm ansiedade e as pessoas que não têm ansiedade. Quando eu tô falando aqui ter ou não ter ansiedade, a gente tá falando sobre transtornos, obviamente. Com base nos próprios estudos dele de neurobiologia em primatas e com outros estudos da literatura científica utilizada em humanos, o autor começa a explicar quais que são essas alterações, essas bases neurobiológicas que poderiam explicar as diferenças entre os cérebros de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e uma pessoa que não tem ansiedade. E no fim, ele até tenta propor quais que possivelmente seriam os futuros tratamentos dos transtornos de ansiedade com base nessas alterações biológicas que ele vai citando durante o livro. É um livro muito completo, relativamente rápido de se ler, mas eu acho muito interessante de vocês colocarem aí na lista de vocês para lerem em 2023. E por fim, o último livro que eu também acho muito fundamental de vocês lerem em 2023 sobre neurociência é um outro livro desse mesmo autor, Robert Sapolsky, que tem o nome de Comporte-se, a biologia humana em nosso pior e melhor. Cara, esse livro é fantástico. Eu acho que ele foi um dos melhores livros de neurociência comportamental que eu já li. Ele é muito grande, ele é denso, a linguagem dele não necessariamente é tão simples, por isso que talvez ele seja um dos mais difíceis aqui dessa lista. Só que a riqueza de conteúdo, de detalhes acerca dos estudos de neurociência é muito grande, por isso que eu trouxe aqui para vocês, por isso que eu trouxe essa recomendação. Esse livro específico eu colocaria como uma pequena bíblia sobre a neurociência comportamental, porque o Sapolsky, ele começa a passar por diversos temas diferentes relacionados com o comportamento humano, principalmente dando enfoque a questões do cotidiano, como a violência, como a apatia, como a empatia, como moralidade e como que o nosso comportamento se desenvolve com base em alterações biológicas e psicossociais. E eu acho muito legal porque ele vai desde o mais básico de aspectos moleculares e genéticos até coisas mais abrangentes como epidemiologia e contextos sociais diferentes para poder explicar como que o nosso comportamento se modifica e por que o nosso comportamento é do jeito que ele é. Ou seja, a ideia dele é tentar explicar de forma resumida por que nós humanos somos assim humanos. Bem, se vocês quiserem adquirir esses livros, eu vou deixar um link aqui na descrição, no qual vai ter links para vocês adquirirem eles na Amazon. E aí, vocês querem indicar algum outro livro? Acham que outro livro de neurociência também pode ser legal para entrar nessa lista aqui? Então deixa aqui nos comentários, por favor, para ajudar o pessoal a conhecer outros livros de neurociência que também sejam massa. Muito obrigado pela atenção e até mais!